hoje com a pesquisadora do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul, a Adriana Tarouco. Olá, Adriana. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom? Vamos falar um pouquinho sobre uma tecnologia nova que ajuda o criador a dar conforto térmico ao gado de leite. Bom, antes de mais nada, eu acho que a gente já tem que falar da necessidade do conforto térmico ao gado de leite, né? Porque calor demais ou frio demais atrapalha a produção leiteira. Às vezes a gente está nas exposições aí e nos torneios leiteiros a gente vê o pessoal às vezes fala, tá frio demais, precisam acertar a temperatura lá porque Sim, senão a produção de leite exato. vai dar um fiado. Ou então tá frio demais ou tá calor demais. Enfim, É, existe uma temperatura ideal e o gado, ele fica muito incomodado, o gado de leite, quando as coisas estão aquém ou além, né, do necessário. exato. Nós temos, assim, claro que depende muito da raça, né? Se é mais zebuína ou de origem europeia, mas em geral, nós temos uma zona chamada de termoneutralidade, em que o animal fica em conforto térmico, que seria entre 5 e 25 graus centígrados, né? Então, essa seria a temperatura ideal onde o animal, então, não teria prejuízo na sua produção de leite. Quer dizer, varia então, o gado taurino, que é o gado europeu, ele tem tolerância um pouquinho maior a temperaturas mais baixas. E o gado zebuíno, que é Exato. o gado indiano, a temperaturas um pouquinho mais altas. Mas tem essa zona de conforto aí. O que acontece quando o gado está fora dessa zona de conforto, tanto para mais quanto para menos na temperatura? Na realidade, o que que acontece? Ele entra no que nós chamamos de estresse térmico, né? Aqui no Rio Grande do Sul tem mais problema em relação a temperaturas elevadas, que seria então nas estações de primavera e verão, onde temos uma situação de temperatura elevada e umidade relativa do ar elevada. O que que acontece? Como a vaca leiteira, ela tem a sua especificidade, que é a produção de leite, então ela do muito calômetro, né, em função da sua nutrição, em função da alto potencial de produção de leite, se manter uma temperatura considerada fisiológica, que ficaria entre 37 e 38 graus. Então, em som de alta temperatura e alta umidade, o que que acontece? Essa calor óleo, ela precisa dissipar para o meio ambiente, que ela tenha então essa condição ambiental, ela então não permite que essa vaca ela desse calor para o meio. Consequentemente, para baixar sua temperatura corporal e não prejudicar suas funções vitais, ela, então começa a reduzir a sua produção de leite, porque ela reduz o consumo de alimento, né? Existe todo um mecanismo de termorregulação, mecanismo fisiológico, né? Então que leva então a essas consequências, ela abre mão da sua produção de leite, da sua reprodução, né, para diminuir a produção de calor, e assim então há todo esse prejuízo, né, na ciclicidade e também na produção de leite. Isso porque o sistema mamário, que é o sistema que produz o leite da vaca, ele tem que trocar a temperatura com o ambiente externo, né? Muita gente não sabe, que só conhece o leite já pronto, pasteurizado, na caixinha, ou Exato. etc e tal. Isso. Mas quem já tirou leite e quem trabalha com isso sabe que o leite sai quente do teto da vaca, né? Da Exato. mão. Sai quente, não é? Uhum. Então, ela tem que, de alguma forma, manter a sua temperatura, né, para que ela que possa respirar, enfim, depende da sua sobrevida, né, todos os as reações químicas que acontecem, né, no seu organismo dependem dessa temperatura. Então ela tem que realmente abrir mão dessa produção de leite para diminuir a produção desse calor, Adriana, tá. quer dizer, Então ela a assim consequência hum, direta, então, é uma queda brutal na produção de leite. E aí o ideal é manter exato, essa vaca dentro de um conforto térmico, dentro de parâmetros de temperatura, onde ela se sinta bem e consiga que o seu metabolismo esteja trabalhando normalmente para a produção normal de leite nas quantidades para a de qual leite. ela está preparada. Vocês desenvolveram um equipamento e uma técnica que permite que isso seja feito de uma forma mais fácil do que a olho nu ou com temperatura. Que tecnologia é essa que vocês desenvolveram?
A partir dos nossos estudos, nós temos um grupo de estudos lá no departamento que se chama Biometeoro, né. Então a gente tá o que que a gente faz? A gente está investigando exatamente essas mudanças de clima, né, como estão afetando, então, a produção leiteira lá no Rio Grande do Sul. Então nós temos várias informações, né, e a gente, pensou então a fornecer uma forma de fornecer essas informações, uma forma de o produtor conseguir identificar uma situação de estresse, de uma forma bem rápida e objetiva, que seria através de um aplicativo móvel. É que Então funciona. nós Você tem um desenvolvemos aplicativo, você tem um app instalado isso. no seu computador ou no seu celular, não sei, tanto faz aí, não sei se você vai explicar. E aí, a partir Uhum. de algum equipamento, você consegue medir essa temperatura e ter um resultado rápido? Não é através de equipamentos, né. Como é que funciona o aplicativo? O produtor, ele tem que inserir o dado da temperatura e umidade na sua localidade, Tá. então nós damos 2 opções, né. Se ele não tem acesso se ele tem acesso à internet, a gente direciona ele ao site do IMET, e ali nós descrevemos um passo a passo, que é bem simples, de como ele acessar na sua localidade os dados de temperatura e umidade relativa. Bom, o produtor acessando esse dado, ele insere então no aplicativo, nós calculamos o que nós chamamos de índice de temperatura e umidade, então existe uma fórmula matemática para isso, e nós damos o resultado desse índice para o produtor. Aí nós fornecemos também telas de alerta a partir do índice calculado lá na propriedade dele ou numa região muito próxima, nós indicamos para ele se o animal está ou não em estresse. Dentro de faixas que a gente chama faixas de conforto térmico, né, que é uma variação de 71 até acima de 84, o valor desse índice. Então nós temos uma faixa que vai desde uma atenção que o produtor tem que ter em relação ao acondicionamento térmico dos animais, até uma faixa que a gente considera extrema, onde nós teríamos uma temperatura extrema e uma alta umidade, em que o animal entra numa situação bastante, perigosa, inclusive crítica, né, que pode inclusive, se o produtor não tomar medidas para evitar esse estresse, o animal pode até chegar a óbito. Ô, Então, a partir dessas fa Adriana, eu estou aqui com o meu celular hum, aqui, eu aproveitei a sua linha de raciocínio aqui, então se eu tivesse uma produção de leite aqui na cidade de São Paulo agora, onde eu estou nesse momento, eu estaria entrando numa situação crítica, porque nós temos um dia ensolarado, com temperatura de 31 uhum, graus e subindo, e aqui diz que uhum. a sensação térmica já é de 33 e a umidade relativa do ar está aumentando a sensação Uhum. térmica. Então, eu teria, se eu tivesse uma ordenha aqui nesse momento, no local onde eu estou em São Paulo, eu teria uma situação crítica já. É, 31 graus não crítica, mas eu diria uma situação, perigosa, A caminho, tá. tá? Geralmente situações críticas, em geral, tu trabalha com temperaturas, em torno de 34, 35 ou mais elevadas, Que nós e uma teremos hoje acima de aqui em São Paulo. 60%. É o que nós teremos hoje aqui em São Paulo, Exato. porque vai subir lá por volta de 3 horas da tarde, que é quando você tem o pico, vai estar 35, a caminho de 36. Aí já começa uma situação Isso. crítica, tá? Exato. Mas é bom, deixar bem claro que, assim, o que que importa para em relação como é que vai afetar a produção de leite, né. Não é, assim, só o momento do dia que o animal vai entrar em estresse. É muito importante a gente identificar o acontecimento das ondas de calor, né, que eu vi que em São Paulo, né, vai acontecer o que que é uma onda de calor? É quando o ambiente tem altas temperaturas, acima de 4 a 5 graus acima da média histórica, né, na região, por 3 a 5 dias ou mais dias. Então é isso que faz com que a vaca, ela não tenha tempo, né, de tentar, obter aquela termorregulação. Tá, então o que que os trabalhos têm indicado? Que o animal ele teria que passar estar numa temperatura e umidade elevada, pelo menos 8 horas ou acima de 8 horas, aí sim ele entraria, né, numa condição estressante.
Então, não é só a temperatura pontual, né? Nós temos que É, ter uma é sequência. uma sequência de dias, como a previsão do tempo Exato. marcou, que nós teremos agora temperaturas aí entre 5 ou 6 graus e talvez em alguns locais até 7 acima durante pelo menos 5 dias seguidos. Aí então É, é a é o condição, é o momento que momento. os produtores têm que estar em alerta, Vem cá, a tá? gente tem vários sistemas de amenizar. Tem sistema de freestyle, tem sistema de ventilação, tem sistema de ventilação com Aspersão. aspersão. Isso tudo ajuda a melhorar a situação? Ajuda, né? Sim, é fundamental. Tá. E assim, o que que a gente indica, né? Cada propriedade tem um sistema de produção, né? Então, as medidas para evitar o estresse vão depender do seu sistema. Tá, ok. Então, por exemplo, animais a campo, é fundamental o sombreamento, Uhum, uhum. disponibilizar uma água de qualidade, né, em uma quantidade, enfim. Já animais, então, em freestyle, nós temos que ter como recurso, então, esses equipamentos que, assim, o ideal seria um equipamento que refrigerasse né, o galpão, Deixa eu mas galpão. é um custo muito alto, muito alto. É, Não por vai isso. botar ar-condicionado, né? Mas tu tem, então, né, É, os resfriadores. botar ar-condicionado Isso, dentro de estádio de futebol só lá para os árabes, que tem muito dinheiro sobrando e exato. mostraram isso na Copa Não, do mas tu Mundo. sabe que em alguns países Sim, eles sim, usam, né? isso tem. Mas não é o caso do Brasil, Mas são né? equipamentos caros e por isso que você disse, para o gado a campo, Isso, você começou pelo raciocínio mais simples. Para o gado a campo, é importante que ele tenha áreas de sombreamento, sombra sombreamento. e água fresca. E, de qualquer forma, o nosso tempo aqui se esgotou, mas o Bov Comfort que vocês desenvolveram, ele é um equipamento ou uma tecnologia através de um app que ajuda a você definir mais rapidamente se está chegando na situação de estresse térmico ou De não. estresse. Para quem quiser mais Exato. informações sobre isso, qual é o endereço de internet, Adriano? Vocês podem acessar o site do Departamento de Diagnóstico no site da Secretaria da Agricultura. Ali nós temos, então, um ícone que fala sobre tecnologias digitais desenvolvidas, né, do departamento. Então, ele pode acessar o nosso site ali e ele vai ter informações, inclusive com o link para poder baixar o aplicativo no seu celular. É isso aí, pessoal. É a E Secretaria temos. de Agricultura do Rio Grande do Sul. É isso. Exato. Tá bom. Aqui, Adriana, agradeço a sua participação e obrigado pelas informações. E um bom fim de semana para você, Imagina. que está só começando, né? Tá bom. Eu que agradeço a oportunidade aqui de falar um pouquinho do nosso trabalho aqui no Terra Viva e bom final de semana a E todos. com muito calor, minha gente. Atenção aí, produtores de Muito leite. calor. Cuidado com o estresse térmico. Fiquem atentos. Fiquem atentos, porque prejudica radicalmente. Exato. E pode levar, inclusive, a óbito, dependendo da situação, né? É Extrema, sim. extremo. Ok, Adriana, muito obrigado, hein? Uma boa tarde para você. Boa tarde, eu que agradeço.